Eu sei onde está a chave. Então vamos. Certo, hora de ver o que tem dentro. Não, ainda não. Precisamos ativar a energia do lugar. Encontre os pedestais que faltam e plue as fontes de energia. Pode deixar. Olá, Desmond. O indivíduo 16 não... O nome dele era Clay. Desculpe, Clay não disse que o Washington era um templário? Não. Ele indicou que o Washington teve contato com uma maçã do paraíso. Mas, fora isso, tudo é especulação. Além do mais, a julgar pelo retrato mencionado por Clay, o evento ocorreu bem mais tarde na vida de Washington. Talvez Connor nem estivesse envolvido. É muito difícil saber com certeza. Vamos esperar e ver. Olá. Devia ter pedido para você hackear os servidores da Abstergo enquanto estava lá. Uns reles bem posicionados e estaríamos sendo informados. Temos tudo o que precisamos. É menos a chave. Estamos perto. Como sabe? Eu só... sei. Então, como foi voltar a Abstergo? Não esperava sair de lá vivo. Ainda bem que o Cross surtou daquele jeito. Se ele não estivesse ficando maluco, eu provavelmente estaria morto. Acho que ele nunca se recuperou. Como assim? Quando veio até nós pela primeira vez, estavam exibindo sintomas de efeito de sangramento. Era bem grave. Ele entrava e saía em um piscar de olhos sem precisar do ânimos. Às vezes também ficava violento. Precisou de tempo e muita terapia, mas a gente achava que estava sob controle. Mas depois que ele voltou para o Abstergo, vai saber o que fizeram com ele. Eu me preocupo que isso aconteça comigo. Ele cresceu no Animus, Desmond. Uma coisa é a superexposição, outra é o caso do Daniel. Isso nunca vai acontecer com você. Olá. Ei!
Você acha que a morte de Vidic atrasou o abstergo? Eu duvido. É claro, ele foi um pioneiro do Animus, mas faz décadas que possuem a tecnologia. Muitas outras pessoas podem ocupar o lugar dele. E o Cross? Estava descontrolado. Duvido que estejam chorando a morte dele. Acho que atualmente ele era mais um símbolo do que um recurso. Desculpe, não estou desmerecendo o que você fez. Mas vai precisar de muito mais do que algumas mortes para deter os Templários. Eu andei dando uma xeretada. Sabia que tem umas máquinas aqui embaixo que produzem... bem, maná? Mana mágico ou bíblico? O que é isso? Bíblico, é claro. Os gregos chamavam de ambrosia. Eu andei dando uma xeretada. Sabia que tem umas máquinas aqui embaixo que produzem... bem, maná? Mana mágico ou bíblico? O que é isso? Bíblico, é claro. Os gregos chamavam de ambrosia. Os índios de Anhit ou Soma. A maioria das culturas fala de um alimento divino, embora o gosto seja tudo menos divino. Você comeu algo que saiu de uma máquina com 75 mil anos de idade? Eu vivi para contar a história. E então? Tinha gosto de quê? Papelão. Gosto de papelão. Nada de especial, mas... pode ser que a primeira civilização tivesse um paladar diferente do nosso. O saborizador deve ter quebrado. Saborizador? Você tem jeito com as palavras, hein, Rebeca? As coisas estão piorando lá fora. Como assim? Nas duas últimas... As coisas estão piorando lá fora. Como assim? Nas duas últimas semanas, tem havido erupções solares cada vez mais As coisas estão piorando lá fora. Como assim? Nas duas últimas semanas, tem havido erupções solares cada vez mais intensas. Os satélites mais antigos estão começando a falhar. Ouvi trechos de um novo chamado pela tripulação da Estação Espacial Internacional. Também estão tentando proteger as usinas e os transformadores no solo. Não que isso adiante. Vai precisar muito mais do que um escurecimento parcial. Você sabe o que acontece? Olha, não sou físico, mas tem a ver com o campo magnético da Terra. As explosões e erupções o perturbam, desencadeando a atividade sísmica. Tentei pedir ajuda de pessoas que saibam mais sobre isso, mas todas insistem que é besteira. Queria que fosse. É melhor encerrarmos com Kono. Vamos, Desmond. Vamos lá. Vidic colocou você em Animus quando estava em abstergo? Eles poderão vasculhar suas lembranças e rastrear você até aqui. Definitivamente eles tentaram, mas eu dificultei as coisas. Você pode resistir, dobrar a transmissão ou apenas se recusar a se mover. Em algum momento eles teriam o que precisavam, mas mesmo assim levaria semanas. Vidic ameaçou me fazer entrar em coma uma vez. Deixaria você mais receptivo, mas se o usuário não estiver disposto, é um problema. Eu sei que eles têm tentado achar maneiras de extrair lembranças e deixar outros examiná-las. Talvez estejam analisando as minhas agora mesmo, talvez nos encontrem, não sei. O que eu sei é que temos que atravessar aquela porta. É melhor eu voltar ao Animus. Ei, quando isto acabar, e supondo que tudo dê certo, eu queria... Você sabe, voltar para casa. Gostaria muito disso. Estamos quase lá, filho. Teremos tempo para conversar quando tudo isso acabar. Foco no nosso trabalho.
Quando tudo isto acabar, a gente podia fazer uma viagem de comemoração. Seria bom. Essa é boa. Itália, Brasil e Estados Unidos. Tudo em algumas semanas. E ainda quer viajar mais? Você está brincando, não é? Claro que estou. Você está louco? Ninguém quer uma folga mais do que eu, pode acreditar. Você tem ideia de como é difícil criar as entradas do banco de dados na velocidade que eu vou? Quanto mais cedo terminarmos, mais cedo sairemos. É melhor voltarmos ao trabalho.
Se pudéssemos evitar o abraço cruel do sol, talvez conseguíssemos afastá-lo. Já podíamos gerar os campos para nos proteger em tempos de discórdia. Mas era algo pequeno e simples para ser reproduzido em escala mundial. Não tínhamos energia para fazer isso. Metade do mundo, disseram então. É melhor do que nada. Nós tentamos. E mais uma vez falhamos. 1/4 pediram. Nem mesmo isso nós conseguimos. 1/6, 1/8, 1/10 clamaram. A resposta ainda era a mesma. Talvez com o tempo uma cidade pudesse ser salva. Mas era um tempo que não tínhamos. Então seguimos em frente. Só há um jeito de descobrir.
fato. Ele é fixo? Imutável? Seguro de sua existência e só aguardando ser descoberto? Ou será que pode ser alterado? Aqui descobrimos a resposta. E achávamos que ela nos salvaria. Eles eram usados para comandar, para controlar, para possuir. Mas logo descobrimos outro uso. Quando havia pessoas em transe e ordenadas a acreditar, seus pensamentos tomaram forma. A imaginação se tornou realidade. Se centenas de mentes podiam eliminar uma muralha ou criar uma árvore, o que milhares poderiam fazer? Dezenas de milhares? Mais? Será que poderíamos alterar o consenso e eliminar a ameaça? Decidimos lançar uma para o céu, de onde poderia iluminar todos nós. Uma vez colocada, uma frase seria pronunciada. Proteja-nos. Dessa maneira, alteraríamos o consenso. Salvaríamos o mundo. Mas isso nunca aconteceu. Mandamos uma dúzia delas em direção ao céu. Mas não havia como manter o controle. Como direcionar o raio. Como subjugar o mundo. Como dizer as palavras. Embora isso tenha sido estranho e perigoso, o que fizemos a seguir foi pior. Nosso primeiro instinto foi viajar para trás, para mudar o passado. Mas não encontramos uma maneira. Agora para frente. Podíamos olhar para frente. Então aqui tentamos enxergar além de nós mesmos e saber o que estava por vir. Primeiro observamos para descobrir se o nosso trabalho seria bem sucedido. Mas a resposta era sempre a mesma. Então mudamos para outras coisas, mas ela permaneceu. Aquela que você chama de Minerva. Com o tempo, ela também parou de procurar. E então começou a falar. Ela chamou através do tempo, na esperança de que você fosse salvo. Ela escondeu mensagens onde ninguém as encontraria, a não ser você e aqueles que estivessem neste lugar. Fascinante. Cansei disso. Avisos enigmáticos e as ameaças. Apenas nos diga o que você quer! Mas eles estão dizendo... Vimos os Nephilis lá. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos deles também. Imagine tentar explicar tudo isso para uma criança de 2 anos, para um gafanhoto. Quando disseram que a vontade dos deuses era desconhecida, estavam falando sério. É exatamente isso. Eu matei Lucy. Foi a maçã, filho. Foi Juno. Eu vi o que ela era. O que aconteceria se eu a deixasse viver? Poderia ter me controlado, quer dizer, havia uma força ali. Mas eu não precisava ter feito aquilo. Eu escolhi fazer. Desmond. Lucy ia nos trair e levar a maçã de volta para Abstergo. Vi o satélite ser lançado. Eu os vi acionando e depois... falhou. Seja o que for que está do outro lado da porta, favorece Juno. Precisamos ter cuidado.
Estou dizendo, há algo aqui embaixo. Não seja boba. Não sei. Talvez estivessem dormindo ou algo assim e nós os acordamos. Algum tipo de criogenia ou hibernação. Quer dizer, como é que vamos saber que raios estavam fazendo aqui? Estavam trabalhando num monte de soluções diferentes, mas nada funcionou. Foram de uma para outra e aí... eu não sei. Devem ter partido em algum momento. Depois do fim... Me pergunto como seria o mundo se tivessem conseguido. Estou preocupado como é que vai ser se não conseguirmos. Salvação. Encontrar uma maneira. Tarde demais para eles, mas não para vocês. Lacrado, para protegê-lo. Mas agora barra o seu caminho. Encontre a chave. O passado contará. Um novo mundo se aproximava. Um mundo que era escuro e frio. Ele iria nos consumir. Pois éramos carne, e carne é frágil. Embora armaduras e escudos possam oferecer conforto, esses adornos não bastariam. Não para salvar-nos. Então tentamos mudar o que éramos. Dessa maneira, talvez pudéssemos prosperar em um mundo envenenado. Foi Aita quem se voluntariou para descobrir se era possível. Aita, meu marido, meu amor. No fim, isso o mudou. O arruinou. Ele se tornou um prisioneiro das máquinas. O corpo dele pode ter sobrevivido, mas sua mente se tornou frágil. Ele me implorou para libertá-lo. Por dias, semanas, meses. Eu lhe pedi que nos desse tempo para encontrar outra maneira. Mas ela não existia. Não para ele. Não para nós. A consciência não passa de uma série de impulsos nervosos. E o corpo é o recipiente que contém essas centelhas. Mas ele é fraco. Com o tempo, deteriora e se transforma em pó. Então nos perguntamos, e se ele pudesse ser substituído por algo mais resistente? Por algo melhor? Então forjamos um novo recipiente. Um que fosse duradouro. Era bem fácil entrar. Mas sair? Para sair era necessário algo a mais. Algo errado. Então isso também foi abandonado.
Mas me perguntei, era certo virar as costas? Acho que é isso. Estamos atrás de você. É a hora da verdade. Sim. Venha. Aqui. Finalmente. Agora conhece a nossa história. Como tentamos. Como falhamos. Todas as nossas esperanças extintas. Exceto uma. Seu toque. Uma centelha. Uma centelha para salvar o mundo. Espere. Não toque no pedestal. Minerva? Você... Mas como? Você se foi. Você destruiu o dispositivo. Na verdade, você achou que havia somente um? O que está acontecendo aqui? Você não deve libertá-la. Libertá-la? Juno habita estas paredes, aguardando libertação. Eu vou explicar. Enquanto nós tentávamos salvar o mundo, ela quis fazer tudo para conquistá-lo. Ela usou nossas máquinas para acionar seus planos. Adivinhação por meio dos números. A existência tem um padrão. A compreensão dos cálculos permite dominar o tempo. Esse era o meu foco. E então criei o olho que nos ajudaria. Mas ela o usou para seus próprios objetivos. Quando descobrimos a traição, nós demos um basta. E então partimos.
Mas primeiro nós os chamamos para tentarem de novo. Achamos que seria seguro sem ela. Agora vejo que fomos enganados. Ela sobreviveu, ela resistiu, e então ela começou a trabalhar. Por séculos, Tinia e eu caminhamos pelo mundo tentando recuperar a centelha da civilização. Compartilhamos da forma que pudemos. Nós não éramos os únicos, mas devido a todo o poder que obtivemos, a morte ainda nos encontraria. Só que eu tentaria ver pela última vez se tínhamos sido bem-sucedidos. É por isso que está aqui agora? Esperava que vocês encontrassem este lugar e concluíssem nosso trabalho. Mas é tarde demais. Vocês e os Templários disputaram o que deixamos para trás. Desperdiçaram séculos. E por isso perderam a chance. Você não pode querer impedir o fim agora, Desmond. Apenas sobreviver. Ela está mentindo. Toque no pedestal e o mundo será salvo. É melhor que o mundo queime do que soltá-la sobre ele. É mesmo? Mostre a ele, então. Mas ele não vai entender isso. É muito complicado. Me mostre. Se você ouvir Minerva, o sol sairá vencedor. O sol rachará e soltará fogo em direção ao céu. O mundo inteiro irá queimar. Mas isso não será o fim do mundo. Apenas o arauto dele. A escuridão virá a seguir. Então vocês surgirão, decididos a estabelecer uma base para que tal tragédia não recaia sobre o mundo novamente. Você se tornará um símbolo para os que sobreviverem. Esperança, conhecimento, determinação. Você os inspirará a reconstruir, a prosperar mais uma vez. E à medida em que o mundo se curar, a humanidade também o fará. Mas você é só um homem, frágil e mortal. Você partirá do mundo deixando apenas a sua lembrança. Um legado. Primeiro será lembrado como um herói. Depois como uma lenda. E com o tempo, como um deus. É o destino mais cruel. Escrever palavras benéficas e vê-las serem distorcidas para o mal e a insensatez. O que estava destinado a encorajar a vida, ser usado para justificar que atirem. E agora você vê que aquilo que um dia foi, será novamente. Então me diga, como isso é melhor? Ela sacrificaria vocês. Sacrificaria o mundo. Por nenhuma outra razão a não ser negar-me defesa. Eles colocarão seu povo como escravo, Desmond. E não é por isso que você luta? Não é por isso que você veio aqui? Para garantir, além do futuro, a liberdade da sua raça? Que futuro? Que liberdade? Bilhões de mortos e todo o ciclo recomeçará? Este mundo não conheceu nada além de dor e medo desde que partimos. Nosso presente para eles. E vocês veriam tudo retornar. Chega! Você não deve fazer isso. Daremos um jeito de terminar qualquer que seja o plano de Juno, por mais terrível que ele pareça. Mas a sua opção... O que você quer? Não existe esperança nela. Se libertá-la, você será destruído. Acontecerá em um instante. Não haverá dor. Você não deve. Está feito, Minerva. A decisão foi tomada. Então você terá que viver suas consequências e morrer. Vocês têm que partir. Todos vocês. Agora. Vão o mais longe daqui que puderem. Venha conosco, encontraremos outro meio. Não dá tempo. Filho. Você sabe que é verdade. Já começou. Preciso fazer isso agora. Então vão. Vão!
Temporal mundial. Nunca vi nada parecido assim antes. Testemunhas descrevem tempestades elétricas e demonstrações erráticas de clima incomum. As pessoas foram instruídas a permanecer dentro de casa e aguardar. Geólogos agora informam que há atividade sísmica pelo Círculo de Fogo. Há relatos de que o nordeste do Canadá está experimentando o maior que já se viu. Satélites e transformadores falhando à medida que a intensidade da erupção aumenta. Relatos de blackouts no mundo todo parece estar retrocedendo. Resíduos sísmicos e atividade vulcânica estão sendo detectados, mas nada que chegue aos níveis anteriores. Obviamente vai demorar um pouco até que os especialistas possam avaliar a extensão total do dano causado pelo evento de hoje. Mas parece que o pior já passou. Daremos mais informações à medida em que a história se desenvolver. Está feito. O mundo foi salvo. Você interpretou bem o seu papel, Desmond. Mas agora é hora de eu interpretar o meu.